Milionário de olhar frio confundiu a faxineira ajoelhada com uma convidada especial. Esse mal-entendido uniria para sempre dois mundos completamente opostos. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu like nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. A noite estava fria e a chuva não dava sinais de parar. O som das gotas batendo contra os vidros dos carros estacionados ao longo da rua ecoava pela cidade, como se o tempo quisesse ressuscitar as emoções esquecidas das pessoas. Gabriel Santos, de olhar impassível e uma postura imponente, entrou no salão de eventos do Hotel Grand Paulista, mas não estava preparado para o que aconteceria. Em meio ao glamour de uma festa de gala, ele se deparou com uma mulher ajoelhada no chão, tentando limpar a bagunça provocada por um garçom desastrado. Ele a observou por um instante, sem saber quem ela era, mas acreditando que fosse uma convidada especial. Esse mal-entendido, aparentemente insignificante, daria início a uma história de transformações e reviravoltas que jamais imaginaria. Gabriel, cercado por empresários e pessoas influentes, passou a noite sem perceber que seu destino estava prestes a mudar. À medida que os minutos se arrastavam, ele se viu atraído pela figura silenciosa de Lúcia, que continuava sua tarefa, com o rosto concentrado e os movimentos cuidadosos. Ela estava tão distante dos outros convidados, mas sua presença parecia, de alguma forma, dominar o ambiente. Ele não sabia o que era, mas havia algo nela que o intrigava. Ela não tinha o glamour de uma socialite, mas sua postura digna falava mais alto do que qualquer título ou etiqueta social. E ali, naquele momento de pura coincidência, Gabriel sabia que aquela mulher não era como as outras. O evento seguiu seu curso, mas Gabriel não conseguia mais se concentrar nas conversas ao seu redor. Seus olhos continuavam a vagar em direção à mulher desconhecida. Ela estava limpa e simples com seu uniforme de faxineira. No entanto, havia algo mais. A maneira como ela se abaixava para limpar a sujeira, sem se importar com os olhares, a humildade que transparecia, conquistava Gabriel de um jeito que ele não sabia explicar. Ele se sentiu desconectado da realidade por um breve momento, enquanto seu olhar se fixava nela. O que ele não sabia era que esse encontro, sem querer, mudaria para sempre os rumos das suas vidas. A sensação de desconforto que Gabriel sentiu naquele instante não era causada pela falta de elegância de Lúcia, mas pela consciência de que ela representava um mundo que ele, por escolha, sempre evitou. Uma conexão misteriosa começava a se formar entre eles, algo além da aparência ou do status social. Lúcia não se importava com nada disso. Ela só queria acabar logo com seu trabalho e voltar para sua vida simples. Mas, em um ato de pura casualidade, um milionário observava tudo. Ele nem imaginava que uma simples faxineira iria invadir sua vida e sua percepção sobre o que realmente importava. E ali, no meio da festa, enquanto a música se espalhava pelo salão e os convidados se divertiam, Lúcia continuava com sua tarefa alheia ao olhar fixo de Gabriel. Ele observava sua postura, como se ela estivesse em um mundo à parte, um lugar onde ele nunca ousaria pisar. Lúcia não sabia que seus movimentos, simples e quase imperceptíveis, estavam deixando uma marca profunda na mente de Gabriel. Ela era, sem querer, uma lembrança de algo que ele havia perdido: a sinceridade e a autenticidade. Mas a noite estava longe de acabar. Gabriel, em sua própria solidão no meio daquela festa, começou a questionar o que ele realmente estava buscando. Não era mais a perfeição dos seus negócios, ou a imagem imaculada de sua vida social. O que ele precisava, talvez, fosse algo bem mais simples. E naquela noite fria e chuvosa, uma faxineira despretensiosa lhe mostraria que o dinheiro e o poder não eram suficientes para preencher o vazio que ele carregava. Agora Gabriel estava em uma encruzilhada. Seu mundo, antes tão controlado, estava prestes a se desmoronar de formas inesperadas.
O mal-entendido inicial com Lúcia, uma simples confusão, dava início a uma história que ele jamais poderia ter imaginado. Uma história onde o destino, com toda a sua ironia, estava prestes a mostrar a ele o valor das coisas simples. O que aconteceria a seguir? A resposta estava mais próxima do que ele imaginava. Lúcia Martins, uma jovem de 24 anos, vivia no coração de Porto Alegre, mas sua realidade era bem diferente daquela das pessoas que ela via nas ruas movimentadas da cidade. A cada passo que dava, sentia a chuva fria molhando suas roupas simples e o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Seus livros, que ela tentava proteger debaixo de um casaco fino demais para o clima da cidade, eram as únicas coisas que a mantinham conectada aos seus sonhos. Lúcia não se via como uma heroína, mas todos os dias, nas ruas encharcadas, ela se desafiava a ser mais forte, mais determinada, mais resiliente. Ela acreditava que o futuro, embora incerto, estava ao seu alcance. O trabalho no salão de beleza de sua mãe era exaustivo. Dona Alice, sua mãe, sempre tentava transmitir sua força e sua energia para Lúcia, mas a jovem sentia que não estava vivendo a vida que merecia. "Você vai ser alguém, filha. Só não pode desistir", dizia Dona Alice sempre que Lúcia expressava suas inseguranças sobre o futuro. Mas por dentro, Lúcia tinha dúvidas. Não sobre o que sua mãe falava, mas sobre o caminho que ela mesma havia escolhido. Sentia que estava presa em uma rotina que não refletia seus sonhos. Sua verdadeira paixão era a faculdade de psicologia, mas as dificuldades financeiras a impediam de se dedicar completamente aos estudos. Cada dia parecia uma luta sem fim. Apesar disso, Lúcia nunca perdeu a esperança. Era essa chama que a mantinha em movimento. Mesmo quando as coisas pareciam estar contra ela. Ela acreditava que, com o tempo, as portas se abririam. Mas até lá, ela sabia que teria que continuar enfrentando as dificuldades com a mesma determinação que sempre teve. A cada tarefa no salão, a cada cliente que passava por ali, ela procurava aprender algo novo. Estava ciente de que seu esforço poderia um dia ser recompensado. Não sabia exatamente como, mas tinha a sensação de que as mudanças aconteciam para quem estava disposto a lutar por elas. Naquele dia em particular, as ruas estavam ainda mais molhadas e o peso de carregar os livros parecia dobrar. Lúcia pensava em como sua vida poderia ser diferente se tivesse mais tempo para se dedicar à faculdade, mas a realidade a puxava de volta. Quando o telefone tocou e a amiga Joana lhe deu a notícia sobre uma oportunidade no evento da Associação Nacional de Investidores, Lúcia sentiu uma mistura de surpresa e alívio. A oferta de trabalho como faxineira no evento poderia ser a chance que ela estava esperando. A quantia em dinheiro parecia pequena, mas era o suficiente para pagar algumas contas e garantir uma noite tranquila. Sem pensar duas vezes, Lúcia aceitou. Enquanto tomava um breve café no pequeno salão, ela sentia uma mistura de apreensão e excitação. Aquela oportunidade parecia ser mais do que apenas um simples bico. Para Lúcia, era como se fosse um sinal, um empurrão do destino. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que o evento era frequentado por pessoas de outro mundo. Gabriel Santos, o empresário poderoso, estaria lá, entre outros milionários e investidores. Ela mal podia imaginar que, naquele evento, sua vida tomaria um rumo completamente diferente. Não era só o dinheiro que ela procurava, mas uma oportunidade de mostrar a si mesma que poderia ser mais do que apenas uma faxineira. Ao se preparar para ir ao evento, Lúcia sentia uma mistura de emoções, nervosismo, insegurança, mas também uma estranha sensação de empoderamento. Ela estava prestes a cruzar o limiar de um mundo desconhecido. O Hotel Grand Paulista, com suas luzes brilhantes e imponentes, parecia distante de sua realidade, mas ao mesmo tempo, sentia que ela estava exatamente onde deveria estar. Lúcia sabia que aquela noite seria decisiva. Não apenas pelo trabalho,
mas pela forma como ela encararia a vida dali em diante. Ela queria se provar, não a mais ninguém, mas a si mesma. Cada passo que Lúcia dava em direção ao hotel, ela sentia o peso de sua realidade se misturando com as possibilidades do futuro. Ali, no evento de luxo, ela não era apenas a faxineira. Ela era alguém que tinha uma história, um desejo e uma força que muitos não podiam ver. E ao entrar naquele ambiente elegante e deslumbrante, Lúcia sabia que sua vida estava prestes a mudar, mas não sabia de que forma. A única coisa que ela sabia com certeza era que não poderia mais voltar atrás. O encontro inesperado com Gabriel Santos ainda estava por vir, e tudo o que ela poderia fazer era seguir em frente, com o coração cheio de esperança. Gabriel Santos, aos 42 anos, tinha tudo o que a maioria das pessoas consideraria ser o suficiente para uma vida plena: dinheiro, sucesso, prestígio. Dono da ITEC, uma das maiores empresas de inovação do Brasil, ele vivia no topo do mundo. Seu apartamento no último andar de um prédio imponente em São Paulo, com vistas deslumbrantes da cidade, refletia sua ascensão meteórica. Mas apesar de todo o luxo, algo dentro de Gabriel parecia estar quebrado. Seus olhos castanhos, antes vibrantes e cheios de ambição, agora estavam nublados, como se o peso de suas próprias escolhas tivesse tirado a cor da sua vida. Gabriel nunca teve dificuldades financeiras. Ele havia construído sua fortuna com uma mente afiada para negócios, mas, no fundo, sempre buscou algo além do sucesso material. A dor que o consumia não vinha das negociações e contratos, mas da sua vida pessoal. Sua esposa, a mulher com quem ele imaginava dividir os melhores momentos da vida, o havia traído com seu melhor amigo. A descoberta, feita há meses, havia deixado um buraco imenso em seu peito, um vazio que parecia insuportável. Desde então, Gabriel se afastara das relações verdadeiras, mergulhando em um mundo de festas, viagens e mulheres passageiras. Mas nenhum dos excessos conseguia preencher o vazio que se expandia a cada dia. Enquanto se preparava para mais um evento de negócios, Gabriel se pegou olhando para seu reflexo no espelho. O que ele via era alguém que havia perdido a direção. Alguém que estava tentando preencher lacunas com coisas que não importavam. As memórias de sua esposa com outro homem o atormentavam constantemente. Ele não sabia se o que mais o doía era a traição em si ou o fato de que ele não conseguia sentir mais nada. Sua vida parecia ter se tornado uma série de encontros vazios e realizações que não faziam sentido. Em busca de respostas, Gabriel passou horas sozinho, caminhando pelos corredores vazios de seu apartamento. Ele costumava se esconder na rotina de trabalho, mas agora nada parecia satisfazer. As reuniões importantes e os contratos milionários que ele assinava eram apenas distrações temporárias. Ele sabia que estava se afundando, e o pior era que não sabia como sair. As pessoas ao seu redor não viam sua solidão. Elas viam o homem bem-sucedido, o líder da ITEC, o homem que tinha tudo. Mas por dentro, ele sentia que estava se afundando cada vez mais. Naquela noite, enquanto se preparava para o evento da Associação Nacional de Investidores, Gabriel sentiu uma sensação estranha. Algo em seu interior parecia estar pedindo uma mudança, um novo começo. Ele não sabia se aquela era a noite que ele encontraria as respostas que procurava, mas sabia que não podia continuar naquele ciclo de dor e vazio. Ao entrar no hotel luxuoso, com o barulho suave das conversas ao fundo e o brilho dos lustres de cristal iluminando o salão, Gabriel sentiu uma estranha sensação de inquietude. Ele estava prestes a cruzar caminhos com alguém que ele jamais imaginaria ser tão relevante para sua vida. Gabriel sempre acreditou que a vida era feita de escolhas racionais e calculadas, mas a situação que estava prestes a vivenciar com Lúcia, uma mulher simples, o faria questionar essa visão. Ele não sabia que a simples presença dela, ali no meio de tantos convidados importantes, seria o catalisador para a mudança que ele tanto precisava.
Gabriel estava prestes a descobrir que as respostas para as questões mais profundas da vida não vinham de contratos ou reuniões de negócios, mas sim de encontros inesperados, onde o destino, com sua irônica sutileza, nos surpreende da forma mais inesperada. Gabriel ficou imóvel diante do espelho, como se as imagens refletidas fossem de outra pessoa. O homem que ele via não era o mesmo de antes, aquele cheio de sonhos e certezas. Agora, seus olhos castanhos estavam marcados por linhas de expressão, traços profundos que refletiam os anos de decepções e perdas. Ele havia construído uma vida ao redor do sucesso, mas, ao olhar para trás, percebia que nada disso preenchia a falta que sentia dentro de si. A dor da traição de sua esposa, com quem compartilhou anos de sua vida, era um peso insuportável que ele carregava a cada dia. Não era apenas o fato de ser traído por ela, mas o quanto ele havia se entregado para um amor que, ao final, se desfez como areia entre os dedos. A memória da descoberta da traição ainda o assombrava. Gabriel entrou em seu escritório naquela manhã, achando que o dia seria como qualquer outro. Foi quando encontrou a mensagem no celular de sua esposa, mensagens de amor trocadas entre ela e seu melhor amigo. A visão dessas palavras, que antes representavam algo sagrado para ele, desmoronou seu mundo. O que ele mais temia aconteceu. Ele fora substituído por outra pessoa. Desde então, Gabriel se afastou de tudo e todos. Seu coração, antes capaz de amar, agora estava blindado. Ele sentia que, ao se expor novamente, correria o risco de sofrer ainda mais. O distanciamento foi inevitável. Seus relacionamentos se tornaram apenas acordos, encontros vazios, fugas temporárias da dor. Ele acreditava que nunca mais conseguiria confiar em ninguém da mesma forma. A vida me mostrou que confiar é um erro, e amar, um desperdício, pensava consigo mesmo enquanto caminhava pelo vazio de sua casa. O luxo e a grandiosidade do seu lar não eram suficientes para preencher o buraco que a traição deixara em seu coração. Mas Gabriel sabia que não podia voltar atrás. O que aconteceu, aconteceu. Ele tinha que seguir em frente. Apesar do sucesso, nos negócios, sua vida pessoal parecia um desastre. A dor que ele sentia se manifestava de várias formas. No trabalho incessante, na falta de sono, nas noites solitárias em que ele se afundava em álcool. Tudo parecia ser uma tentativa desesperada de esquecer o que havia acontecido. Mas, ao olhar para o espelho novamente, algo dentro dele parecia estar se quebrando. Ele não sabia se era a idade chegando, o peso das escolhas que fizera ou o vazio crescente que sentia. Mas algo precisava mudar. Gabriel se perguntava se conseguiria algum dia confiar novamente em alguém. Ele não sabia, mas havia uma sensação vaga de que algo, ou alguém, poderia, de alguma forma, ser a chave para sua cura. Essa noite, no evento da Associação Nacional de Investidores, estava prestes a ser mais do que apenas mais um encontro de negócios. Para Gabriel, era uma oportunidade de tentar encontrar algo além de números, contratos e resultados. Talvez fosse uma tentativa de redescobrir quem ele realmente era, de voltar a se conectar com a humanidade que havia perdido. Mas ele não. Sabia que o destino, com suas artimanhas misteriosas, o estava conduzindo para um encontro inesperado. Alguém que, em breve, mudaria a visão que ele tinha do mundo e da vida. Alguém simples, mas capaz de quebrar as barreiras que ele havia construído ao longo dos anos. O salão de beleza onde Lúcia trabalhava estava longe de ser o lugar dos seus sonhos. O teto antigo, cheio de goteiras, exigia uma atenção constante para evitar que a água invadisse o espaço, criando um ambiente desconfortável para as clientes e para ela mesma. Apesar de ser o lugar onde ela passava a maior parte do seu tempo, Lúcia sabia que aquela não era a vida que ela merecia. Mas, como tantos outros, ela se via presa em uma rotina de obrigações e compromissos, sem tempo para olhar para si mesma. Entre os cortes de cabelo, as manicure e as conversas sobre as novidades da cidade, ela tentava fazer o que podia para sobreviver e seguir em frente.
Sua mãe, Dona Alice, era a alma do salão. Com um sorriso acolhedor e sempre pronta para ajudar, ela tentava dar o melhor de si para manter o negócio funcionando, mesmo com as dificuldades. Dona Alice sempre acreditou que o futuro de Lúcia seria brilhante, mas a jovem, com seus pés firmemente plantados no chão, tinha seus próprios receios. Eu só quero que você tenha uma vida melhor que a minha, Dona Alice sempre dizia. Mas por mais que as palavras de sua mãe a consolassem, Lúcia não conseguia se livrar da sensação de que, por mais que tentasse, nada estava mudando. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Joana, uma amiga de longa data. Lúcia, escuta, tem uma vaga para faxineira no evento da Associação Nacional de Investidores. O pagamento é em dinheiro no final, você topa? Lúcia hesitou por um momento. A oportunidade parecia boa, mas ela sabia que seria mais um trabalho árduo. No entanto, as contas estavam se acumulando, e a perspectiva de receber um pagamento imediato era algo que ela não poderia recusar. Sem pensar muito, aceitou a proposta. A corrida contra o tempo começou. Lúcia se despediu de sua mãe, que estava no meio de uma conversa com uma cliente, e correu para se trocar rapidamente. Ela sentia o peso de todas as responsabilidades em seus ombros, mas também sabia que precisava de algo mais para escapar dessa rotina. Era como se ela estivesse à beira de algo grande, algo que ela não podia deixar escapar. Talvez fosse a chance que ela esperava para mudar sua vida. Ela não tinha certeza de como, mas ao menos a noite seria diferente. O simples fato de ser chamada para trabalhar em um evento tão importante já era, para ela, um sinal de que poderia haver algo mais reservado para seu futuro. O vento frio cortava seu rosto enquanto ela caminhava para o ponto de ônibus, sentindo o peso de cada passo. O som das suas botas batendo contra o pavimento ecoava na rua deserta, quebrando a quietude da noite. A cada passo, seus pensamentos se agitavam. Será que essa é a chance de mudar minha vida? E se tudo isso for só mais uma ilusão, mais uma oportunidade que não vai dar em nada? Mas a resposta vinha de dentro dela mesma. Eu preciso tentar. Lúcia sabia que só havia uma maneira de descobrir o que o futuro reservava para ela, e era se jogando nessa experiência, mesmo com o medo e a incerteza. Ela chegou ao hotel luxuoso mais cedo do que o combinado. Ao passar pela porta de serviço, sentiu uma diferença imediata entre o calor abafado das ruas e o ar-condicionado gelado que preenchia o hotel. A sensação de estar fora de seu habitat natural era palpável, mas também excitante. Lúcia se forçou a se concentrar no trabalho que precisava fazer, mas seu olhar se perdia momentaneamente nas paredes brilhantes e nas pessoas que passavam apressadas, todas com aparência impecável. Ela não era uma dessas pessoas, mas, ao mesmo tempo, não podia deixar de sentir que, talvez, ali estivesse o começo de uma nova etapa de sua vida. Enquanto esperava o momento certo para começar, Lúcia se colocou discretamente ao lado de uma coluna, observando a movimentação ao seu redor. Ela sabia que era apenas uma faxineira, mas algo dentro dela dizia que aquele era o lugar certo para estar. O que seria o destino se não fossem esses momentos, onde as pessoas se cruzam sem saber o impacto que terão umas nas outras? Lúcia não imaginava ainda, mas aquele evento estava prestes a mudar sua vida para sempre, e ela estava prestes a dar o primeiro passo em direção a um futuro diferente, mais promissor, do que qualquer coisa que ela já poderia imaginar. O telefone de Lúcia tocou mais uma vez, e ela atendeu rapidamente, sem saber exatamente o que a aguardava do outro lado da linha. Lúcia, tenho uma oportunidade para você. No evento da Associação Nacional de Investidores, estão precisando de uma faxineira substituta. O pagamento será feito no final da noite, em dinheiro vivo. O que você acha? Joana, com sua voz animada e cheia de expectativas, passou a proposta para Lúcia como se fosse um bilhete de sorte. Lúcia, por um momento, hesitou.
A vaga poderia ser apenas mais um bico, mas, ao mesmo tempo, era uma chance de ganhar um dinheiro rápido e resolver algumas das suas pendências. As contas estavam se acumulando e ela sabia que essa poderia ser sua oportunidade de sair da rotina sufocante em que estava presa. Ela não pensou duas vezes. "Aceito", disse, sem pestanejar. Sua voz, embora confiante, escondia a ansiedade que tomava conta de seu peito. Lúcia sentia a pressão do momento, como se tudo estivesse prestes a mudar. Para ela, aquela era uma oportunidade única, algo que poderia dar um novo rumo à sua vida. Não importava que fosse apenas mais um trabalho temporário. O que importava era que ela estava ali, aceitando o que o destino lhe oferecia. Afinal, oportunidades como essa não apareciam todo dia, e ela sabia disso. Enquanto se preparava para sair, a excitação tomava conta de Lúcia. Ela tentou não demonstrar, mas dentro dela, um fogo começava a crescer. Era como se a vida estivesse lhe dando uma segunda chance, e ela não iria deixar escapar. Ao se olhar no espelho antes de sair, Lúcia deu uma última olhada em si mesma, em sua roupa simples e no sorriso tímido que se formava em seus lábios. Ela não era ninguém importante naquele momento, mas sentia no fundo do coração que esse evento seria o primeiro passo para algo maior. Algo que ela ainda não sabia, bem o que era, mas que sentia em seus ossos que iria acontecer. O evento em si era uma porta para o desconhecido. Lúcia sabia que não estava indo ali para mudar o mundo. Mas talvez, apenas talvez, ela pudesse se encontrar em meio a tudo aquilo. Ao menos, ela teria a chance de estar em um lugar completamente diferente do salão de beleza apertado onde passava seus dias. O hotel, luxuoso e imponente, parecia um lugar de outro planeta para ela. Era um mundo que ela nunca imaginou fazer parte. Mas naquele instante, Lúcia não se importava com o luxo, com as roupas caras ou os rostos conhecidos. O que a movia era a possibilidade de algo novo, de algo que fosse além da sua realidade. Quando chegou ao local, a diferença entre seu uniforme simples e o ambiente sofisticado era clara. Lúcia não estava ali para brilhar, não naquele momento. Ela estava ali para limpar, para fazer seu trabalho da melhor maneira possível e, quem sabe, fazer uma boa impressão. À medida que caminhava pelos corredores do hotel, ela não podia deixar de sentir um friozinho na barriga, mas também uma sensação de realização. Ela estava ali. Tinha conseguido aquela oportunidade. O que viria depois, ela não sabia. Mas, ao menos, ela estava se permitindo viver algo fora do seu cotidiano. Era uma chance que ela nunca imaginara ter. E, ao entrar no grande salão de eventos, ela se sentiu como uma peça fora de lugar. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que estava exatamente onde deveria estar. Lúcia podia não ser uma convidada de destaque, mas ela estava ali, com a cabeça erguida, disposta a fazer o seu melhor. Às vezes, a oportunidade não vem como esperamos, mas ela vem. E para Lúcia, aquela noite no hotel seria o primeiro capítulo de uma história que ela nem imaginava escrever. O Hotel Grand Paulista se erguia imponente no centro da cidade, com sua fachada iluminada e um porte elegante que chamava a atenção de qualquer um que passasse. O contraste entre o luxo do local e a vida simples de Lúcia era impossível de ignorar. Ao chegar, ela sentiu o ar-condicionado gelado do hotel invadir sua pele, fazendo com que seu corpo tremesse um pouco, enquanto ela observava os convidados chiques e bem vestidos entrando e saindo do saguão. A diferença entre o mundo de Lúcia e o dos outros ali era como um abismo. Ela sentia que não pertencia àquele lugar, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia que essa era uma chance rara e que ela precisava aproveitar. Ela passou pela porta de serviço, o que deu a ela a sensação de estar entrando em um universo diferente. Seus passos, apressados e discretos, ecoavam nas paredes de mármore, contrastando com o murmúrio das conversas que se misturavam à música suave que vinha de algum lugar distante. Lúcia não estava ali para fazer amigos ou impressionar.
Sua missão era simples: trabalhar e sair. Mas, no fundo, ela sabia que, de alguma maneira, estava sendo conduzida para algo que nem imaginava. Ela se dirigiu até os bastidores, onde os organizadores estavam correndo de um lado para o outro, preparando tudo para o grande evento. Cada canto do hotel parecia em perfeita ordem, um reflexo da perfeição que as pessoas ao seu redor pareciam exalar. Lúcia, com seu uniforme simples e seus olhos atentos, sentia-se como uma observadora silenciosa. A decoração do salão de eventos era de tirar o fôlego. Candelabros de cristal brilhavam intensamente, refletindo a luz suave das velas dispostas sobre as mesas. O mármore branco do chão parecia quase etéreo, e as paredes, cobertas de quadros e adornos, davam uma sensação de opulência e sofisticação. Lúcia se sentiu minúscula naquele espaço, como se fosse uma peça do quebra-cabeça de alguém muito maior. Alguém que já havia sido aceito nesse mundo. Mas, por mais que ela se sentisse deslocada, não podia deixar de admirar a grandiosidade daquele lugar. Tudo parecia tão distante da sua realidade, mas, de algum modo, ela sentia que estava ali por um motivo. Enquanto ela se posicionava ao lado de uma coluna, tentando se manter o mais discreta possível, Lúcia observava os convidados. Chegando, as mulheres estavam impecáveis, vestindo vestidos de grife, seus cabelos e maquiagens perfeitos. Os homens, com seus ternos feitos sob medida, trocavam apertos de mão e sorrisos calculados. Cada gesto parecia calculado, cada palavra pronunciada tinha um peso, uma intenção. Lúcia, com sua simplicidade, sentia-se uma intrusa naquele cenário. Mas havia algo de fascinante em tudo aquilo. A maneira como o mundo parecia girar em torno de aparências e status era um reflexo de uma realidade que ela nunca quis fazer parte, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, ela agora estava ali, envolvida. Lúcia, porém, se concentrava no que sabia fazer de melhor: seu trabalho. Ela não queria se deixar levar pelas distrações. O evento tinha um objetivo para ela: dinheiro e a sensação de que, talvez, estava construindo algo maior para o seu futuro. Ela não estava ali para sonhar com o luxo ou tentar se encaixar naquele mundo, mas o fato de estar ali, naquele hotel, já era uma vitória para ela. E enquanto a noite avançava e os convidados se espalhavam pelo salão, Lúcia não poderia saber que aquele simples trabalho a colocaria frente a frente com Gabriel Santos, um homem que, sem querer, mudaria seu destino para sempre. O evento estava em pleno andamento, e Lúcia se movia rapidamente entre as mesas e cadeiras, tentando limpar a bagunça que os convidados deixavam para trás. Os garçons serviam champanhe, enquanto risos e conversas descontraídas preenchiam o ambiente, mas Lúcia mantinha seu foco. Ela sabia que ali não era o seu lugar, mas se sentia invisível, como se fosse apenas uma parte do cenário. A cada passo que dava, ela tentava se manter discreta, sem chamar atenção, sem se destacar. Mas, naquela noite, algo estava prestes a acontecer que quebraria esse padrão. Algo que, sem que ela soubesse, mudaria sua vida de uma maneira que ela jamais imaginaria. Em um momento de distração, um garçom desastrado tropeçou e derrubou uma bandeja cheia de taças de champanhe. O som do vidro quebrando ecoou pelo salão, chamando a atenção de todos. Sem hesitar, Lúcia se apressou para limpar a bagunça. Era uma cena corriqueira para ela, o tipo de situação que ela já enfrentava dezenas de vezes no salão de beleza. Mas ali, no meio daquele luxo todo, sua ação simples e rápida chamou a atenção de Gabriel Santos. Ele estava no centro da conversa, trocando palavras com alguns investidores. Mas o som da confusão e a agilidade de Lúcia atraíram seus olhos. Ele se virou intrigado e observou a faxineira com uma curiosidade que ele não conseguia controlar. Enquanto Lúcia, com os joelhos no chão, tentava reorganizar a bagunça, Gabriel não conseguia tirar os olhos dela. Ele a observava com uma mistura de desconcerto e fascínio. A postura dela, firme e digna, mesmo em meio ao caos,
Era algo que ele não via todos os dias. Não era só o jeito com que ela limpava o chão. Era a dedicação, a calma, a maneira como ela parecia estar completamente imersa no que fazia. Enquanto ele trocava olhares com outros convidados, seus olhos voltavam sempre para ela, a mulher simples que, aparentemente, não pertencia àquele lugar, mas que de alguma forma parecia ser a única a agir com verdadeira dignidade. Gabriel, com sua visão afiada para negócios e seu olhar sempre atento, notou algo em Lúcia que o fez sentir uma leve inquietação. Ele estava acostumado a ver pessoas com altos cargos, executivos e empresários, mas ela, com sua humildade e eficiência, parecia uma presença rara no meio de tantos rostos conhecidos. Ele se questionou sobre quem ela era, qual era sua história, como uma mulher assim, com toda sua sinceridade e coragem, poderia estar ali, naquele evento, rodeada por um mundo tão diferente do seu. Ele não sabia, mas à medida que os minutos passavam, sua curiosidade só aumentava. Os minutos que se seguiram foram como uma mistura de fluxo e distração para Lúcia. Ela se concentrou no trabalho, mas não pôde deixar de perceber que aquele homem, com sua postura arrogante e fria, parecia estar prestando atenção demais nela. Ela sentia seus olhos sobre ela, mas não tinha tempo para se preocupar com isso. O trabalho a chamava, e sua prioridade era terminar o que tinha começado. No entanto, não podia negar que algo estava começando a acontecer. Uma sensação que ela não podia ignorar. O que aquela noite significaria para ela no final? Ela não sabia, mas algo a fazia acreditar que esse evento seria o início de uma nova história. E foi nesse instante, quando os olhares de Gabriel e Lúcia se cruzaram, por um breve momento que algo mudou. A tensão no ar era palpável. Era uma troca silenciosa de intenções e sentimentos, sem palavras, mas com um impacto profundo. Lúcia, sem querer, havia capturado a atenção de Gabriel, e ele, em troca, despertou nela uma sensação de que, talvez, esse mundo não fosse tão distante quanto ela imaginava. Mas o que seria essa conexão? Uma curiosidade mútua? Um sinal do destino? Ela não sabia, mas o certo era que ambos, de alguma forma, estavam se aproximando sem perceber. A noite parecia seguir com sua fluidez tranquila, como se tudo estivesse acontecendo de acordo com o planejado, até que o imprevisto aconteceu. Um garçom, apressado e distraído, tropeçou em uma das mesas e, como uma cascata descontrolada, derrubou uma bandeja repleta de taças de champanhe. O som das taças quebrando foi como uma explosão no silêncio do evento, ecoando pelo salão e atraindo a atenção imediata de todos os presentes. Lúcia, com sua postura rápida e eficiente, não hesitou. Ela correu para o centro do caos e, com a experiência de quem está acostumada a lidar com situações imprevisíveis, se abaixou para limpar a bagunça. Não era o que ela tinha planejado, mas fazia parte de sua natureza cuidar dos outros, mesmo quando isso significava colocar-se em segundo plano. Enquanto ela se ajoelhava no chão, com o olhar focado na tarefa, não percebeu que uma figura observava cada um de seus movimentos. Gabriel Santos, que estava no meio de uma conversa importante, viu a cena de longe e ficou intrigado com a maneira como ela lidava com o problema. Enquanto os outros convidados se afastavam, em um misto de desconforto e desinteresse, Lúcia estava lá, trabalhando incansavelmente para resolver a situação. Ela não precisava ser vista, não precisava de reconhecimento. Seu foco estava apenas naquilo que precisava ser feito, e essa atitude foi o que atraiu a atenção de Gabriel. A confusão, embora breve, acabou por ser um momento decisivo para ambos. Enquanto ela se abaixava, com as mãos ágeis, Gabriel a observava com uma curiosidade crescente. Não era apenas a eficiência de Lúcia que o impressionava. Era a dignidade com que ela tratava a tarefa, a forma simples e silenciosa com que ela parecia dominar a situação. Ele sabia que ela não estava ali para causar impacto, mas de alguma forma, ela tinha deixado uma marca em sua mente.
A surpresa que ele sentiu não tinha explicação lógica. Era como se algo profundo estivesse sendo ativado dentro dele. Algo que ele jamais imaginou encontrar em um ambiente como aquele. Enquanto Lúcia recolhia os cacos de vidro e limpava o chão, ela sentiu uma presença. Não era uma presença ameaçadora ou intimidadora, mas algo que a fazia se sentir vista, talvez até mais do que ela queria. Quando levantou a cabeça, seus olhos encontraram os de Gabriel, que a observava de longe, com uma expressão pensativa. A troca de olhares, embora breve, foi intensa, como se um mistério tivesse sido desvendado naquele instante. Lúcia desviou o olhar rapidamente, sentindo um calor repentino em seu rosto. Ela não estava ali para ser observada, mas o fato de que alguém, naquele momento, estava prestando atenção nela de uma forma que nunca antes havia acontecido, a deixou desconfortável, mas também, de certa forma, intrigada. Gabriel sentiu que, de alguma maneira, aquela mulher estava rompendo as barreiras que ele havia construído ao longo dos anos. Ele, que sempre se manteve distante, analisando as pessoas como um simples observador, agora se via imerso em uma curiosidade que não conseguia controlar. Ele não sabia quem Lúcia era, mas sentia que sua presença era algo incomum. Ela estava lá, no meio daquele evento luxuoso, mas ao mesmo tempo, parecia ser a única pessoa realmente presente, focada no que estava acontecendo ao seu redor. Para Gabriel, aquele momento simples e aparentemente insignificante se tornava cada vez mais importante. Enquanto a noite avançava, Lúcia continuava seu trabalho, sem saber que aquele instante de confusão havia plantado uma semente que germinaria em algo grande. Ela estava apenas tentando fazer o que lhe pediam, mas, sem querer, havia entrado em contato com alguém que não sairia mais de sua mente. Gabriel, por outro lado, não conseguia esquecer o olhar que compartilhara com ela, um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. O encontro que começava com um mal-entendido estava agora prestes a tomar uma direção que nem ele, nem Lúcia, poderiam prever. A confusão com as taças de champanhe ainda estava fresca na memória de Gabriel. Ele, como um observador atento, não conseguia tirar os olhos de Lúcia. Sua postura, a maneira com que ela se abaixou e rapidamente se recuperou da situação, era algo que o fascinava. Mas o que realmente o intriga era o fato de que, no meio de toda aquela pompa e circunstância, ele não conseguia entender como uma mulher simples, como ela, conseguia manter uma compostura tão impecável. Sem pensar muito, Gabriel se aproximou de Marcelo Teixeira, o anfitrião do evento, para saber mais sobre a mulher que estava, de certa forma, atraindo sua atenção. Quem é ela? Perguntou Gabriel, em voz baixa, mas carregada de curiosidade. Marcelo, sem saber do interesse de Gabriel, respondeu rapidamente. Ela é uma das funcionárias temporárias. Ela está aqui para ajudar com a limpeza, nada demais. Mas, para Gabriel, aquilo não parecia suficiente. A forma como ela agia, sua postura digna e sua simplicidade eram quase incompatíveis com o resto do evento. Ele não entendia, mas sentia que havia algo mais ali, algo que ele não conseguia identificar de imediato. O erro de Gabriel, claro, foi ter assumido que Lúcia estava ali como uma funcionária contratada para entretenimento. Ele, acostumado a lidar com pessoas do seu círculo, as quais ele via como peças em seu grande jogo, não foi capaz de perceber o que estava bem diante de seus olhos. Lúcia não estava ali para agradar a ninguém. Ela estava ali para fazer o que precisava ser feito. Não havia glamour em sua presença. Apenas uma força silenciosa, uma determinação que irradiava de seu ser. Gabriel, ainda preso em suas próprias percepções, havia feito uma suposição precipitada, e essa suposição logo o levaria a uma reflexão mais profunda. Enquanto isso, Lúcia não sabia o que estava acontecendo do outro lado do salão. Ela estava apenas fazendo o que sabia fazer de melhor,
sem se importar com os olhares ou com quem a observava. Quando levantou a cabeça, após a confusão, ela sentiu o peso do olhar de Gabriel sobre ela, mas logo desviou os olhos, sem dar importância. Seu foco era no trabalho, no que ela estava ali para fazer. No entanto, a sensação de ser observada a incomodava. Não era algo com o qual ela se sentisse à vontade. Lúcia sabia que estava ali para ser invisível, para fazer o trabalho e sair o mais rápido possível. Gabriel, por sua vez, não conseguia ignorar a imagem que ela deixara em sua mente. A forma como ela se comportou na confusão, a maneira como ela era resoluta e calma em meio ao caos, fez com que ele se sentisse, de certa forma, desconfortável com suas próprias suposições. Ele havia se equivocado, e isso o fazia questionar o que ele realmente sabia sobre as pessoas ao seu redor. Em um mundo onde tudo parecia ser controlado, onde as aparências eram tudo, Lúcia era a única que parecia não se importar com nada disso. Mais tarde, Gabriel, já perdido em seus próprios pensamentos, decidiu procurar Lúcia para pedir desculpas por sua atitude errada. Ele sabia que havia feito um julgamento precipitado, e esse erro o incomodava. Mas o que ele não sabia era que, nesse gesto de humildade, ele estava começando a enxergar o mundo de uma maneira totalmente diferente. Lúcia, por sua vez, ainda não tinha ideia de que Gabriel estava prestes a mudar seu destino de uma maneira que ela nunca imaginou. O mal-entendido inicial, uma simples confusão no meio de um evento luxuoso, começava a se transformar em uma história que, sem querer, os dois estavam escrevendo juntos. Depois do evento, Gabriel não conseguia tirar a imagem de Lúcia da cabeça. Ele sabia que havia cometido um erro, um grande mal-entendido que o fazia se sentir desconfortável e, ao mesmo tempo, curioso. A maneira como ele a observou durante aquele incidente com as taças de champanhe, sem saber exatamente quem ela era, havia plantado uma semente que não o deixava em paz. Ele sabia que deveria se desculpar, que precisava corrigir a impressão errada que havia formado sobre ela. Afinal, uma mulher que se comportava com tanta dignidade, em um lugar onde tudo parecia movido pela ostentação, merecia mais respeito do que ele tinha mostrado. Gabriel tomou a decisão de procurá-la. No dia seguinte, ele foi até o salão onde Lúcia trabalhava, com um único objetivo em mente: pedir desculpas. Ele não sabia como ela reagiria, nem mesmo se ela o reconheceria ou se ele conseguiria sequer falar com ela. Mas o fato era que ele não podia mais deixar essa situação sem resolução. O peso do seu julgamento errôneo sobre ela estava se tornando cada vez mais difícil de carregar. Ele precisava corrigir de alguma forma o impacto que sua atitude teve sobre ela. Quando entrou no salão de beleza, Gabriel se sentiu um pouco fora de lugar. O ambiente era simples, com o cheiro do café e do creme hidratante preenchendo o espaço. As clientes falavam baixinho enquanto aguardavam pelos seus atendimentos. Dona Alice, a mãe de Lúcia, estava atendendo uma cliente, enquanto Lúcia, com seus cabelos soltos e uniforme simples, estava atrás do balcão, organizando alguns produtos. Gabriel sentiu um arrepio de desconforto, não por estar ali, mas pela vergonha que sentia de sua própria atitude anterior. Ele, acostumado a ambientes mais sofisticados, agora se via em um lugar que lhe lembrava que, em certos momentos, o mais importante não era a aparência, mas a essência das pessoas. Lúcia levantou os olhos quando percebeu a entrada de Gabriel, e o reconhecimento foi imediato. Ela não esperava encontrá-lo ali, mas ao vê-lo, não sentiu raiva nem desconfiança, apenas uma certa estranheza. Gabriel se aproximou, e antes que ela pudesse falar algo, ele disse com sinceridade: Lúcia, eu owe you an apology. Ontem, no evento, fiz um julgamento errado sobre você. Confundi sua posição ali e agi de forma precipitada. O que eu vi em você foi algo muito diferente do que a realidade era. Peço desculpas pelo meu erro. Sua voz era calma, mas havia um peso nela, como se ele estivesse confessando algo muito maior do que apenas um erro social. Lúcia o observou em silêncio,
e por um momento, não soube o que dizer. Ela não esperava aquelas palavras, nem a atitude de Gabriel. O que ele havia dito não mudou imediatamente a percepção que ela tinha dele, mas a sinceridade de suas palavras tocou algo profundo nela. Tudo bem. Foi tudo o que Lúcia respondeu com um leve sorriso. Não era um sorriso de perdão imediato, mas um sorriso de alguém que sabia que aquele momento era importante. Um momento de reconhecimento mútuo de que ambos haviam sido afetados de alguma forma. Ela não esperava essa desculpa, mas ela sabia que ele estava tentando, e de alguma maneira isso tinha valor. Gabriel, aliviado por ter feito o que achava certo, ainda não sabia qual seria o próximo passo a dar. Ele não sabia o que Lúcia pensava sobre ele, nem o que ela sentiria depois daquela conversa. Mas, de alguma forma, ele sentia que aquele simples pedido de desculpas era o começo de algo que ele não podia mais ignorar. Ele se despediu, dizendo que, se ela quisesse, poderia lhe oferecer uma oportunidade de trabalho em sua empresa. Não como faxineira, mas em uma posição onde ele acreditava que ela poderia brilhar. A proposta estava aberta, mas Gabriel não sabia se ela aceitaria. O que ele sabia era que, depois de ontem, ele havia mudado de alguma maneira, e não podia mais voltar atrás. Lúcia, por sua vez, olhou Gabriel se afastando e pensou em suas palavras. A oferta era tentadora, mas ela sabia que não seria uma escolha fácil. A proposta parecia um símbolo de algo maior, mas também era um lembrete de que, no fundo, o que ela mais desejava era ser respeitada, não apenas vista como uma oportunidade de ascensão social. Ela tinha muito o que refletir, mas de uma coisa tinha certeza. Aquele pedido de desculpas mudaria algo dentro dela também. Lúcia, com a oferta de Gabriel em mãos, sentiu-se tomada por uma mistura de emoções. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Trabalhar na ITEC, uma das empresas mais respeitadas do Brasil, parecia um sonho distante, algo que ela jamais imaginou alcançar. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha consciência de que essa oportunidade era uma chance rara, talvez a única que apareceria em sua vida para mudar tudo. Ela precisava tomar uma decisão. E mais do que isso, precisava se provar a si mesma que era capaz de dar o próximo passo. Aceitar a oferta de Gabriel não era apenas aceitar um novo emprego, era aceitar um novo caminho, onde a humildade que sempre a guiou precisava dar espaço para a confiança em suas próprias habilidades. Ela sabia que, no fundo, a única coisa que a impedia de avançar era o medo de falhar. Mas algo em seu interior dizia que esse era o momento. A jovem que um dia caminhava pelas ruas alagadas de Porto Alegre, com livros de faculdade protegidos por um casaco fino demais para o frio, agora estava prestes a entrar em um mundo completamente novo. Um mundo que ela ainda não conhecia, mas que ao mesmo tempo sentia que pertencia. Nos primeiros dias na ITEC, Lúcia se dedicou de corpo e alma ao trabalho. O ambiente corporativo, com sua rapidez e exigências, era algo que ela não tinha experiência, mas aos poucos foi aprendendo. Ela não apenas fez o que foi lhe pedido, mas buscou sempre dar um pouco mais de si mesma. Os olhos de seus colegas de trabalho começaram a perceber a determinação e o talento que ela carregava. Lúcia não era apenas uma estagiária. Ela era alguém com um brilho próprio, alguém que não se deixava abater pelos obstáculos, mas que, ao contrário, se tornava mais forte a cada desafio que surgia. Gabriel, que inicialmente a havia visto como uma simples faxineira, agora se surpreendia com o potencial de Lúcia. Ele observava, de longe, como ela se destacava entre os outros, com sua dedicação e humildade. Não demorou muito para que ele percebesse o valor que ela trazia para a empresa, não só como funcionária, mas como pessoa. Lúcia, com seu jeito simples e direto, estava quebrando as barreiras que ele mesmo havia criado para se proteger do mundo. Ela não buscava nada além de respeito e dignidade, e isso a tornava, de certa forma, única. Com o tempo, a relação entre Gabriel e Lúcia foi se tornando mais próxima, não de uma maneira romântica, mas de uma amizade respeitosa
e admirativa. Gabriel começou a enxergar em Lúcia um reflexo de algo que ele havia perdido: a capacidade de confiar e de ver o valor das coisas simples da vida. Lúcia, por sua vez, sentia-se mais segura a cada dia. Ela sabia que o caminho ainda seria difícil, mas pela primeira vez sentia que estava no controle de sua própria história. O futuro, que antes parecia distante e incerto, agora estava ao seu alcance. A mulher que um dia temia ser invisível, agora se via sendo reconhecida e respeitada por quem ela realmente era. A transformação de Lúcia não aconteceu da noite para o dia, mas foi algo gradual, como uma flor que desabrocha lentamente. Ela sabia que ainda tinha muito a aprender, mas agora ela tinha confiança. Ela não era mais a mesma mulher que uma vez se escondia atrás de seu trabalho, sem acreditar em seu próprio potencial. Ela estava agora em uma nova fase da sua vida, uma fase onde ela acreditava em suas escolhas e nas oportunidades que o futuro lhe oferecia. O que Gabriel não sabia, mas logo iria perceber, era que a verdadeira transformação não estava apenas no trabalho de Lúcia, mas na forma como ela o inspirava a mudar também. A mulher simples, com seu olhar determinado e sua força silenciosa, estava, sem querer, reescrevendo não só sua própria história, mas também a história de todos ao seu redor. E enquanto ambos seguiam suas jornadas, Lúcia sabia que sua vida estava apenas começando, e o futuro nunca havia sido tão promissor. E então, o que podemos aprender com a história de Lúcia e Gabriel? Que por mais que a vida nos coloque diante de obstáculos inesperados, é naqueles momentos de imprevisto que as maiores transformações acontecem. Às vezes, os mal-entendidos e os erros de julgamento podem nos levar para um caminho que jamais imaginaríamos trilhar. Mas, no fim, são essas histórias que nos ensinam sobre nossa verdadeira força e sobre o poder de recomeçar. Agora, eu te pergunto, você estaria pronto para dar um passo no desconhecido, mesmo quando tudo ao seu redor parece incerto? O que faria você confiar em alguém novamente depois de uma grande decepção? Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Ative as notificações e continue acompanhando a nossa jornada. Porque a vida é feita desses encontros inesperados. E quem sabe qual será o próximo?